Ei, gente, estamos aqui em mais um episódio do Pod Contour. E assim, a gente já gravou um episódio sobre remodelação de costelas. Foi um papo maravilhoso. E todo mundo falando, eu quero mais, eu quero mais. E é óbvio que nós trouxemos ela de novo, doutora Carolina Takahashi. Seja bem-vinda em mais um episódio do Pod Contour. Obrigada. Nossa, é uma honra estar aqui de novo. Foi incrível o nosso papo, né, Jéssica? A gente falou e nem percebeu as coisas indo. E eu amo quando a gente começa a falar sobre esses assuntos de tecnologia, cirurgia plástica com técnicas avançadas. Então, o papo vai fluindo de uma forma que eu acho que até esse segundo vai ficar curto. E é leve, né, doutora? A gente vai pegando uma afinidade. E assim, meninas, nós falamos um pouco sobre remodelação, né, de costelas. E hoje nós vamos falar sobre tecnologias. Então, quando você vai fazer uma lipoaspiração ou uma cirurgia plástica, assim, a doutora vai contar tudo pra gente de tecnologias. Então, esse é o tema, tecnologias. E vamos para a primeira pergunta. Quase toda mulher sonha em ter uma cintura fina e um corpo definido. Isso é possível? Olha, isso é o que eu mais escuto no consultório, né? Que é um sonho, na verdade, de quase toda mulher poder voltar ao corpo que teve antes da gestação, ou poder melhorar aquilo que não consegue com dieta, com atividade física. Então, hoje em dia, né, tem técnicas e tecnologias associadas que ajudam a gente a deixar um corpo mais definido, sim. Mas é claro, né, que antes de qualquer coisa, antes de ir para a cirurgia plástica, eu sempre falo que a primeira transformação acontece em casa, com ela mesma, né? Com uma mudança de hábitos de vida, dieta, atividade física regular. Então, depois que tentou esses meses, começou já a fazer uma atividade física, começou o emagrecimento, começou a se cuidar, aí entra a cirurgia plástica para fazer essa parte, né? Pacientes em geral, né, que não conseguem uma definição na academia, que estão próxima do MC, então, essas pacientes têm uma indicação muito legal para fazer uma lipo HD com tecnologias associadas para conseguir melhorar o contorno corporal, né? Porque a gente consegue tirar aquela gordura que não sai por nada, porque às vezes você treina, faz dieta, faz tudo e perde tudo, né? Acaba perdendo bumbum, perde perna, mas barriga que é bom não perde. É verdade. Então, aí que entra, sim, a parte da cirurgia plástica, que é a lipo HD. E a gente consegue associar com tecnologias que hoje no mercado mundial da cirurgia plástica, a gente tem algumas que são as queridinhas, né? Que a gente usa muito, que a gente gosta do resultado. Então, conforme vão surgindo essas tecnologias, eu venho adquirindo e usando nas minhas pacientes para ajudar no resultado, né? Então, a gente vai ter um papo, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, em primeiro momento, então, a lipo HD com tecnologias pode ser uma opção para fazer essa definição corporal. E, além disso, né, o remodelamento costal, que veio, né, e está crescendo cada vez mais, porque ajuda a afinar a cintura, a fazer aquele aspecto de um contorno de Barbie mesmo, para ajudar a deixar a cinturinha mais fina ainda. Então, a gente fazer uma junção dessas técnicas ajuda, sim, a melhorar o contorno. Depois do nosso podcast sobre remodelamento, a gente recebeu tanta pergunta. E eu falei, gente, a gente precisa fazer a parte 2 disso para continuar, porque as pacientes estão querendo saber muito sobre isso. E como ter cintura de uma Barbie? Fala pra mim, isso é possível? Olha, hoje em dia é possível, Jéssica, é possível sim. A gente consegue, com a técnica do remodelamento costal, né, associada, paciente que já fez lipo, que já fez outras técnicas, então, ou a gente pode associar junto numa cirurgia de lipo HD o remodelamento de costela, né? E hoje em dia eu faço uma técnica que é conhecida como ribscar. O que é essa técnica? É uma técnica que não deixa cicatriz, tá? É um ponto, é um furinho que a gente consegue fazer um remodelamento de algumas costelas e afinar a cintura, né? Então, hoje em dia, aquele sonho, eu quero ter uma cinturinha fina, porque eu quero ter um corpo mais contornado. Hoje em dia é possível, sim, quando bem indicado, é claro, e é associada com essas técnicas hoje em dia avançadas e tecnologias, porque até o remodelamento costal a gente usa uma tecnologia específica. Uau, gente! Então quer dizer que você que sonha em ter uma cinturinha de Barbie é possível, né? Então, se você está se planejando para fazer um procedimento cirúrgico, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, então a gente já tinha até falado sobre isso, né? Em fazer essa junção naquele momento e aproveitar ali
para poder fazer essa remodelação também, né, doutora? Isso, é possível fazer junto uma lipo HD com esse remodelamento. Por quê? Porque a paciente já sai com a parte do contorno, né, com a retirada daquela gordura ali localizada e associada também com afinamento de costura, que é quando a gente remodela a cintura e ajuda a melhorar ainda mais a cintura, aquela cinturinha de pilão, aquela cinturinha de Barbie. Ai, meu Deus! Doutora, o que é a tecnologia na cirurgia plástica? Cite alguns exemplos, vamos lá. O que a gente entende hoje, né? A paciente, ela vai te procurar para fazer uma lipoaspiração. Então, nós não entendemos muito como paciente sobre tecnologias, mas a cirurgia plástica, ela tem avançado muito. E, assim, a Contour Slim acompanha muito você e vê o quanto você, assim, sempre é uma das pioneiras a buscar, a trazer essa parte de tecnologias. A gente acompanha muito nisso. E isso nos ligou, porque a gente busca isso também. Então, explica pra gente um pouquinho o que é as tecnologias, o que são, na verdade, né? Sim. Desde o início, assim, eu sempre busquei tudo que é de mais moderno e técnicas avançadas para associar na cirurgia plástica, porque a gente consegue ver uma diferença no resultado inicial, no resultado a longo prazo, sim, tá? Eu costumo fazer uma analogia, por exemplo, um carro antigo, vamos pensar num Fusca e vamos pensar numa BMW hoje, que vão levar a pessoa para um lugar, uma curta distância que seja. Os dois carros vão levar do mesmo jeito, tá? Qual a diferença? A diferença é que, por exemplo, o mais moderno vai dar mais conforto, o mais moderno vai dar mais segurança, o mais moderno vai te dar uma experiência, o mais moderno vai te deixar tudo muito mais prazeroso e você sai com uma satisfação maior, tá? Independente, os dois vão levar para o mesmo lugar, mas de uma maneira diferente. A cirurgia plástica, a gente gosta de fazer essa analogia, porque a cirurgia plástica tem os aparelhos antigos, sim. Tem cirurgiões que preferem, optam, e são opções de cada um. Está tudo bem. Exatamente, opção de cada um, está tudo bem. A diferença é que os aparelhos antigos que ainda existem, né, estão sendo cada vez mais substituídos pelos novos. Por quê? Por causa disso, pela questão de segurança, por diminuir o tempo cirúrgico, por causar menos sangramento, por ajudar alguns aspectos, por exemplo, em tratamento de flacidez. Então, tem aparelhos hoje que, por exemplo, a gente não precisa fazer um corte para tirar uma quantidade de pele, para tirar aquela flacidez, que a gente pode substituir por um aparelho que faz uma incisão de 1 centímetro e pode ajudar a tratar essa flacidez, tá? Então, a questão da tecnologia é mais por questão da evolução, tanto na questão do conforto, né, do pós-operatório, quanto até mesmo no resultado, que a gente consegue melhorar isso. Então, o que eu fiz? Eu sempre tento buscar com profissionais cirurgiões plásticos que são referências mundiais, que já usam essas tecnologias, né, há muito tempo, então já tem um resultado legal. Então, tudo que vai surgindo, que eu vejo que já é uma tendência de cirurgiões plásticos, referências em Lipo HD principalmente usarem, eu tento trazer para os meus pacientes, né? Muito bom. E aí, cada tecnologia com a sua função diferente. Muito bom, é muito importante, né? Avançar junto com o mercado, com a tecnologia e principalmente focando nos seus pacientes, né? Aquilo que você falou, se você compara, esses dias mesmo, gente, eu aluguei um carro e a gente tem um carro. Aí quando você aluga, você sente uma diferença, né? É o que você falou, ele te leva naquele lugar, mas o conforto é outro, você se sente, né? É muito diferente. Então, hoje, se você pode e, assim, deve associar isso às pacientes, elas sentem um resultado muito melhor e mais rápido, né? E muda bastante, tá? Eu vejo acompanhando um pós-operatório, a satisfação, acompanhando em tudo, né? A questão, nível de dor, o pós-operatório, como que é que a paciente se sente. Então, é legal de acompanhar isso, sabe? Porque não é só um resultado estético, é também ter o bem-estar da paciente nesse pós-operatório. É claro que é uma cirurgia, é claro que vai ter um desconforto, não tem como falar que não vai ter, né? E quando tem, eu sempre falo, é a dor da beleza. Ai, gente, mas é um desconforto gostoso, né? Fala sério. Exatamente isso. É um desconforto gostoso. E, ó, gente, essas perguntas aqui, todas, a maioria foi pacientes que mandaram pra gente. Então, se você tá assistindo o nosso podcast e tem qualquer dúvida, você vai seguir a doutora. Fala teu Instagram, doutora. É @DRA Carolina Takahashi. Então, você vai mandar um direct pra ela e ela vai te responder tudo. Pode mandar. Porque aqui não dá pra pegar todas. A gente recebeu mais de 50 perguntas. Então, a gente selecionou as 15 melhores para esse bate-papo. E vamos lá.
quais foram as principais inovações, né, tecnológicas do setor da cirurgia plástica nos últimos anos? Então, o que mais inovou na cirurgia plástica? Em relação aos aparelhos, né, usados propriamente na cirurgia plástica, a gente tem o aparelho, por exemplo, que ajuda a diluir a gordura. Eu vou falar em passo a passo, né, para entender o tempo cirúrgico e qual que é a função de cada um deles. Então, hoje em dia, um dos aparelhos que eu uso é o Vaser, que faz uma lipoaspiração ultrassônica, tá? E o que é isso? Esse nome estranho, o que vai fazer? Ele vai emitir ondas de ultrassom. Essas ondas de ultrassom, eles vão ajudar a derreter a gordura, tá? Ajuda a emulsificar a gordura embaixo do tecido e aí vai facilitar a lipoaspiração. Ah, mas por que isso? Para que eu vou fazer isso? Por quê? Uma coisa é você fazer uma lipo sem derreter a gordura, tá? Vamos pensar, a gordura vai estar mais densa, a gordura vai estar mais endurecida, então é mais difícil de ser lipoaspirada. Quando você derrete a gordura como um todo, é como se você deixasse a gordura mais fácil de ser puxada. E isso ajuda o quê? A deixar a lipo de uma maneira mais regular, tá? Isso causa menos trauma, porque a cânula não fica batendo tanto ali embaixo da pele, causando mais sangramento ou pegando alguma parte de inervação que pode causar mais dor. Então, ele facilita nisso e ajuda também no resultado final estético. O vibrolipoaspirador, qual que é a diferença dele para o normal, né? O antigo. A diferença é que o antigo, ele faz um movimento só, né? Então, você tem que fazer várias vezes um movimento para conseguir aspirar mais a gordura. O vibrolipo, como o próprio nome diz, ele vibra. Então, ele ajuda a aspirar a gordura de uma maneira mais fácil, em várias posições. Então, ele aspira mais rápido, tá? E, por último, que a gente sempre gosta de associar na lipoaspiração, por quê? Porque a lipo em si já causa flacidez, né? Então, pensa, uma bexiga cheia e uma bexiga vazia. Quando a gente tem uma bexiga cheia, tá? Que é a nossa pele com a gordura ali, ela tá firme, tá? Aí a flacidez não incomoda porque tá firme. Agora esvazia essa bexiga, ela vai ficar como? Ela vai ficar mole. A nossa pele é igual. Quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente vai esvaziar aquela região e vai dar flacidez. Então a lipo em si dá flacidez. Por isso que as tecnologias, né, de tratamento de flacidez, de retração de pele, hoje em dia são muito usadas. Então, é toda uma parte que a gente segue, né, para a gente fazer a lipoaspiração. E sobre as tecnologias de retração de pele, existem vários no mercado. Tem o Renuvium e Retraction, que são os aparelhos que eu mais uso, mas existem outros. O Agoplasma, então tem outros, Body Tight, então tem vários outros que trabalham nisso também. Mas eu acabei preferindo o Renuvium Retraction no meu dia a dia cirúrgico. E todas as pacientes usam todos ou você... Como que funciona isso? Assim, porque eu imagino que é passo a passo, né? Então, eu imagino que você usa cada um em um momento, é isso? Isso. Uau, você fez todo esse investimento. Porque... Uau. Eu falo que é um prazer, na verdade, eu conseguir fazer esse investimento, porque eu fico tão feliz fazendo uma cirurgia com toda essa parte, com todas essas tecnologias, com toda essa ajuda, né, da ciência mesmo, a favor da cirurgia plástica. Então, eu invisto, sim, eu gosto disso, então eu faço com um amor mesmo. E eu vendo o resultado, acompanhando o pós-operatório, eu falo, realmente... valeu muito a pena. Uau! Uau! E como essas novas tecnologias têm melhorado os resultados das pacientes? Como que todas essas tecnologias têm melhorado o resultado? Então, em relação ao resultado a longo prazo, né? Além de você ter um resultado mais visível inicialmente, né? Até porque, por exemplo, a lipo HD, que é uma lipo de maior definição, né? É uma lipo que a gente usa tecnologias. Então, isso a gente já vê num resultado imediato, uma marcação mais natural, uma lipo mais natural, com menos irregularidades, né? Com resultado mais um atlético você olha e fala assim, será que ela fez alguma coisa, né? Não aquela coisa que você fala, nossa, com certeza ela fez uma lipo. Não, eu gosto muito dessa parte da definição, mas com a naturalidade. E a tecnologia ajuda a gente a conseguir um resultado mais assim. Isso me chamou muita atenção, até mesmo... você já era nossa cliente, eu ainda não tinha uma afinidade com você. E eu olhava os seus resultados, eu falava, gente, que abdômen lindo. Porque muitos abdômenes que a gente via, era muito assim... Tem abdômen, tem abdômen, tem abdômen. E assim, o meu maior medo, eu sou mãe, né? Tenho 2 bebês.
quero mais um terceiro. E depois do terceiro eu quero, sim, ter esse momento de ir para cirurgia plástica novamente e tal. Mas o meu maior medo era ter esse abdômen, assim, que todo mundo sabe que eu tenho. E quando eu olhei, né, e vi essa questão das tecnologias, como tem avançado, como cada vez mais tá natural. Né? Então, assim, às vezes eu vejo a paciente tem diástase, abdominoplastia, lipo-HD, e assim, não é aquela paciente que sai totalmente marcada, mas sai um abdômen natural. Equipe, tem alguma foto aí já, só pra gente mostrar o resultado da doutora? Doutora, e esse resultado? Fala pra gente, meu Deus. Olha, essa daí é uma das minhas maravilhosas. Inclusive, gente, essa maravilhosa veio da Arábia Saudita para operar com a nossa equipe, né? Isso que é o mais legal. E ela veio com uma história que ela teve uma gestação gemelar, tá? Então, ela evoluiu com o quê? Com muita estria, tá? Muita estria, muita flacidez e uma diástase muito grande. E não tinha outra indicação para ela que não fosse a abdominoplastia, tá? Então, a gente associou, tecnologias na cirurgia e a gente fez a abdominoplastia para tirar o excesso de pele, né? Todo daqui para baixo, né? De cima do umbigo para baixo, saiu e a gente conseguiu fechar essa diástase, que era muito grande, né? O que é a diástase? É aquele afastamento do músculo que tem, né? Durante a gestação para acomodar o crescimento do útero. Então, a barriga vai crescendo, o músculo vai junto, ele abre de uma forma que depois, quando o bebê nasce, ele não consegue voltar muito e fica essa abertura, tá? Então, ela tem, gente, uma abdominoplastia. E o que eu amo, principalmente, é o quê? Como eu falei, a naturalidade e a definição, tá? Você pode olhar na região do umbigo dela, quase você nem vê cicatriz, tá? E você vê um umbigo mais fundo, e ela tem nessa foto só 30 dias. 30 dias de pós-operatório. Ou seja, ainda tem muito a evoluir, a melhorar. Então, o que eu falo sempre é que eu amo, é a naturalidade. Um umbigo fundinho, a cicatriz mais escondida, tá? Inclusive, ela falava que até o umbigo ela nem conseguia ver mais. Então, assim, a gente fez a definição associada, né? Você vê que ela tem as linhas da definição da lipo-HD aí, associada com a abdominoplastia, que eu amo. E nesse caso aqui, doutora, você usou todas as tecnologias? A gente usou a tecnologia de UV para diluir a gordura, vibro, né? Então, a gente fez tecnologias associadas, só que no abdômen, né? Como a gente tira a pele, tá? A gente não associa tecnologia de retração. Porque a gente tirou essa pele. Então, a gente associa outras tecnologias para fazer a lipo-HD. Então, a gente geralmente reserva a de retração, por exemplo, para as costas, lateral de mama, flanco. Então, são áreas que a gente não retira a pele e que a gente precisa tratar a flacidez. E, gente, olha que lindo essa naturalidade, né? Porque eu vejo tantas pacientes frustradas, às vezes, com o resultado de olhar e ser aquela barriga que todo mundo sabe que fez, né? Essa barriga aqui, esse abdômen, né? Ele tá assim, tem uma definição, o umbigo tá bonito, tem uma naturalidade. É isso que a mulher hoje procura, né? Então, assim, você se olhar e não sentir, sabe? Nossa, passei por uma abdominoplastia. Aqui eu passei por um sonho, é diferente, né? A expectativa e realidade. Aqui, nesse videozinho aqui, tá mostrando a questão da pele, né? Da flacidez, que na verdade não existe mais, né? E olha a cintura, que você consegue ver acentuada ali. Então, é toda uma harmonia. Não é simplesmente um abdômen, uma abdominoplastia. É um conjunto, é uma harmonia para dar um resultado ainda melhor no contorno. E deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando, né, essa foto aqui. Nessa marcação aqui, a senhora, você, me perdoa. Você usa o nosso marcador, né? Equipe, tem um marcador aí para eu mostrar aqui para o nosso público. O nosso marcador, né, que a gente chama de Contour LED, né, um marcador de alta performance. Por que você usa ele? O que ele ajuda nesse resultado, enquanto eu abro aqui? Então, antes de qualquer coisa, né, muita gente fala, então eu vou usar só esse contorno e esse marcador para eu ficar com a HD marcada. Não, gente. O marcador ele é importantíssimo, sim, em pacientes que fizeram a lipo-HD, né? Então, a marcação aqui da lipo-HD, ela vem na cirurgia, mas é importante a gente usar, sim, essa canaleta, tá? Minhas pacientes todas usam essa canaleta aqui da Contour nas marcações que eu faço ali na cirurgia, né? Para quê? Para deixar mais natural
Pra gente conseguir ter uma recuperação mais rápida, pra ficar um resultado ainda mais bonito, um contorno mais legal. Então, esse aqui faz parte do kit das minhas pacientes. Todas elas usam, que fazem lipo HD, elas usam sim, tá? Em áreas pré-demarcadas durante a cirurgia, né? Então, é o que eu falo, é um conjunto. É importante, sim, fazer uma cirurgia plástica, usar as tecnologias, ter um resultado natural, mas o mais importante também, junto com tudo isso, é manter isso num pós-operatório. Tanto fazendo um acompanhamento, né, com uma fisioterapeuta especializada, Sim. quanto usando também toda a parte de tecnologia de pós-operatório. E essa aqui, ó. E assim, doutora, a gente, é muito interessante isso que a doutora está falando, porque nós, como empresa, a gente quer estar evoluindo com vocês, né? Então, esse produto, nosso marcador de alta performance, ele não é vendido para você, paciente, isoladamente. Então, ele só é vendido para o médico ou para o fisioterapeuta. Porque você já imaginou, doutora, se ela coloca isso de uma forma e marca errado? O que pode acontecer? Fala pra gente. Pode ter irregularidade na pele, né? Porque vai marcar áreas que não é para marcar. Não que é ele que vai definir, por exemplo, a lipo HD, mas ele posicionado em áreas erradas, pode sim piorar no resultado. Pode sim fazer uma marcação, uma irregularidade de pele não indicada, né? Então, por isso que tem que ser colocado por especialistas, sim, que sabem, né? Como que é um pós-operatório de uma lipo de alta definição. E na última conversa nossa, eu lembro que você tem todo um jeitinho, né, de colocar para não mexer, né, até para não usar nenhum tipo de tape, para não dar alergia na paciente também. Eu achei bem legal isso. Então, você vai pegando o produto e vai colocando conforme você vai vendo a necessidade e o bem-estar do paciente também, né? Exatamente. E por um tempo pré-determinado, né? Então, é uma pergunta, quanto tempo que eu tenho que usar, então? Aí vai depender muito de cada paciente, né? Por isso que é importante fazer esse acompanhamento pós-operatório muito de perto. Porque cada paciente tem sua individualidade. A gente precisa trabalhar isso no pós-operatório. Isso é muito importante, todo esse cuidado. E, doutora, você foi a primeira médica cirurgiã a trazer para o Rio de Janeiro um aparelho chamado Retraction. Como ele funciona de fato? Porque eu acho que nesse momento ele, assim, é o último, né, de tecnologia, de lançamento, é o que está assim, tendo todo um movimento na cirurgia plástica. E você foi a primeira cirurgiã plástica aqui do Rio a obter esse aparelho, a investir e acreditar. Fala um pouquinho dele pra gente. Olha, e eu tenho muito orgulho disso, porque ele é hoje em dia o meu queridinho. Eu já uso tecnologias há muitos anos, né? Inclusive o Renuvium eu uso já tem muito tempo, que eu também gosto muito do resultado. E o que me fez a querer comprar, né? Adquirir esse novo aparelho e trazer para esse aparelho? Hoje, ele é um dos mais modernos, porque ele dá mais precisão no momento de passar o aparelho. A gente consegue ter uma precisão maior das áreas que a gente precisa tratar, tá? Hoje em dia, o Retraction é o único que tem na ponta dele, tá? Na ponteirinha dele, um sensor que a gente chama de impedância. E por que é bom a gente ter esse sensor? Porque ele mostra, na hora que a gente está passando o aparelho, a área que a gente precisa dar mais energia, tá? Por quê? Porque cada aparelho, cada tecnologia hoje disponível no mercado, cada um tem sua particularidade. O Retraction, ele trabalha com a radiofrequência, com a energia. Então, por exemplo, com esse sensor na ponteira, se eu passei numa área, a cânula do Retraction, né? Ele já passou a energia ali. Se eu voltar para essa área, nesse sensor vai mostrar que eu já apliquei a energia que eu queria, que eu não preciso aplicar tanto. Ou seja, diminui riscos de ter alguma complicação, algum problema na pele. A gente consegue ver a área que está faltando tratar ainda. Então, ele é mais seguro e mais preciso. Tá? Então, hoje em dia, eu ainda uso o Renuvium, né? Que eu adoro o Renuvium. Mas eu tenho usado cada vez mais o Retraction por causa dessa particularidade. Eles são, tipo, concorrentes ou não? Sim, como se fossem, mas com mecanismos diferentes, tá? Tanto o Agoplasma, todos eles são para tratar a flacidez, né? A diferença é que, por exemplo, eu vou comparar o Renuvium com o Retraction, que eu recebo muito essa pergunta. Eu já te perguntar, doutora, e o Renuvium? A senhora costuma usar ele? Você vê que eu falo, quando eu vejo, eu tô falando demais.
Eu adoro, eu vou pegando um gancho e vou indo. O Renuvium e o Retraction, então, são aparelhos, são tecnologias para tratamento de flacidez. São tecnologias para retração de pele. O Renuvium, né, ele usa para tratar essa flacidez o jato de plasma, tá? Então, a gente usa gás, né? A gente usa o gás hélio e usa o jato de plasma para tratar a flacidez, tá? Então, ele libera como se fosse uma chama na ponteira, um foguinho mesmo, que eu gosto de fazer uma analogia. E a gente passa embaixo da pele, a pele vai retraindo com essa chama, tá? Ele vai estimulando o colágeno através disso. O Retraction, na ponteira dele, ele não elimina chama, ele não libera gás, né? É o calor. Na camada mais profunda ali da pele, da gordura, a gente consegue liberar esse calor e ele vai estimulando o colágeno pelo calor. Então, a diferença é o que a gente vai usar em cada um deles, o mecanismo, né? Assim como os outros também disponíveis no mercado, né? Então, basicamente, um usa gás e é o jato de plasma e o outro usa energia, que é a radiofrequência. Ah, sim. Entendido. Bom, uma pergunta meio polêmica. Entre o Retraction, Renuvium e o Vaser-Lipo, qual é o melhor? Bom, então vamos tirar um pouquinho, para eu sair um pouco dessa saia justa. O Vaser-Lipo, né? Ele não entraria na mesma categoria dos outros, então ele pode casar com qualquer um deles. Né? Porque ele faz a lipo ultrassônica, como eu falei Não é para retração, é diferente. Exato, é sobre aquele passo a passo. Antes de fazer a lipo, eu passo o Vaser para derreter a gordura. Então vamos tirar ele lá, porque ele tá sozinho. Ele já saiu dali. Mas dá para associar tanto com o Renuvium quanto com o Retraction. Então, hoje, eu particularmente estou usando mais o Retraction e estou gostando muito do resultado dele por ser mais preciso e mais seguro. Eu consigo ver, né, no aparelho, que ele tem um monitorzinho ali, tudo que eu entrego para o paciente. Né? Então, eu consigo ver o tanto de energia que eu estou entregando, a área que eu estou entregando, se eu preciso entregar mais para uma área ou para outra. Então, é como se ele fosse mais moderno, principalmente em segurança e precisão. Né? A gente consegue ter um parâmetro melhor. Então, hoje, eu gosto dos dois, eu sempre falo, eu tenho os dois. Tá? Mas nesse momento, eu estou usando e gostando muito do Retraction. Por causa disso. Até porque é por ser mais moderno e tudo, então ele tem umas funções que o Renuvium ainda não tem, né? Então, os dois são ótimos para retração, mas o Retraction hoje está sendo o meu queridinho atualmente. Entendido. E qual o seu critério para escolher qual a tecnologia vai usar em cada paciente? Principalmente, tá? Qualidade de pele. Né, que é importante. Por quê? Pele com muita estria, pele muito fina, né? Por exemplo, o paciente pós-bariátrico que teve uma perda muito grande de peso em um rápido período de tempo, vai ter uma pele mais fina. Esses pacientes podem se beneficiar, sim, com tecnologias de retração, mas não tanto quanto um paciente que tem uma pele mais firme, né? Então, principalmente, grau de flacidez, qualidade de pele, né? É importante a gente avaliar. E indicação, por quê? Porque pode ser que a paciente não é a tecnologia que vai melhorar muito o caso. Tem que, às vezes, fazer uma técnica para tirar essa pele, né? Por exemplo, ressecar na abdominoplastia ou fazer uma bracoplastia com retirada de pele. Então, isso vai depender muito de cada caso. Então, depende do grau de flacidez e da qualidade de pele. Então, cada caso você avalia de uma forma totalmente diferente, né? Avalia detalhes para saber em qual você vai usar e qual aparelho. Exatamente. E falando do Retraction, qual paciente pode utilizar, ou você utiliza uma tecnologia diferente dependendo de cada ocasião? Já respondemos, né? Mas eu uso mesmo. Tem paciente que às vezes eu falo assim, olha, eu amo o Retraction, hoje é meu queridinho, mas para você pode ser que o Renuvium seja a melhor opção. Por isso que eu gosto de ter as tecnologias para você poder avaliar e falar, eu quero, nessa paciente vai ser... Então eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Não é nem questão de ser melhor. É questão de ser mais adaptável para aquela paciente naquela situação. Então, por isso que é importante investir em tecnologia, né? Empresas de tecnologia. Eis aqui uma cirurgiã plástica que investe em vocês. Então, né? Olha, nem me fale. Aparece, eu já amo. Mas que legal, né? A gente também, doutora, aqui é apaixonado por tecnologia. E a gente precisa cada vez mais estar buscando, porque além de nos diferenciar do mercado,
é um benefício para o paciente, né? Principalmente. Nossa. Que é o nosso foco, né? Exatamente. É o paciente. E qual é a sua tecnologia favorita? Então, olha só, eu não tenho filhos, mas eu acho que seria uma pergunta para uma mãe, entendeu? Porque eu amo todos os aparelhos, eu tenho eles todos. Mas aí é aquele negócio, né? De você escolher aquele que é mais indicado, né? Sim. Dos que eu possuo, que é o que eu gosto muito, que é o Vaser, que é a vibrolipoaspiração, Retraction, Renuvium, eu amo todos. Mas, assim, em todas eu uso o Vaser, né? Eu acho que é fundamental a gente fazer uma lipoaspiração ultrassônica para poder diluir essa gordura. A vibrolipoaspiração é extremamente importante, eu não abro mão para todas as pacientes. Aí, o que vai predeterminar mesmo a indicação de retração de pele vai depender de cada paciente. Então, vamos pensar qual que é a minha preferida. Eu uso em todas, é a vibrolipoaspiração e o Vaser. Uhum, então, esses dois, você assim, não começa uma cirurgia sem esses dois aparelhos. Aí a tecnologia de retração a gente avalia bem, porque é muito indicada, assim, pós-lipo, mas o Vaser e o Vibrolipo a gente precisa muito. E você leva os dois, assim, os primeiros eu já entendi que estão lá e não tem como abrir mão. Mas entre o Renuvium e o Retraction, você chega a levar os dois para o centro cirúrgico? Ou você já olha antes e fala, não, esse eu vou usar esse, eu já vou levar aqui? Ou você leva porque no momento pode mudar? Como que é isso? Não, na verdade, na avaliação, né, no consultório mesmo, eu já vejo a qualidade de pele, eu já alinho com a paciente já vai para o centro cirúrgico sabendo o tipo de tecnologia que será usada na cirurgia dela. Uhum. Então, tudo é avaliado antes, mas é claro, individualmente, né? Mas no dia da consulta, eu já converso, já alinho, já falo, então é tudo ali. E as tecnologias acrescentam muito monetariamente para elas? Sim, né? Até porque hoje em dia, para a gente poder ter um aparelho desse, é um aparelho de alto custo, né? Por isso que muitos cirurgiões preferem não investir. Então, é uma tecnologia, ele tem um alto custo. A gente tem um valor, sim, né, que é acrescentado na cirurgia. A paciente fica ciente daquilo que ela vai fazer, do valor que ela está pagando na cirurgia plástica, mas é aquilo, né? O preço é diferente do valor, Exato. né? Então, é importante saber que um valor da sua vida, o valor de muita coisa é totalmente diferente, né? Em relação a monetizar, mas em relação a precificar, sim. Tem um valor a mais em cada cirurgia, dependendo da tecnologia. Isso é importante dizer, né? Porque quando você vê um resultado tão bem feito, e é algo que vai ficar para a vida toda, né? E a paciente, ela se prepara para aquele momento, né? Ela reserva ali os dias, ela guarda aquele valor, ela sonha com aquilo. É um sonho. É um sonho. Então, assim, vale a pena esse investimento, né? Tudo que for para agregar, tudo que for, né, para dar um resultado melhor e trazer esse bem-estar, com certeza vale a pena. E essa diferença de valor e preço é muito grande, né? Porque às vezes você vai pagar pelo preço de algo que não vai ter valor. Exato. Né? E aqui a gente está dizendo o valor que ela tem. A gente acabou de ver um resultado magnífico, né? Que ali foi usado as tecnologias. Então, é necessário ter esse entendimento, né? E saber que vale a pena, sim, ter esse investimento. E, doutora, compartilha conosco qual foi sua experiência mais incrível em relação ao resultado desse aparelho tecnológico. Olha, é muito difícil. Eu falo para meus pacientes, eu fico encantada, porque cada paciente é um resultado tão impressionante. E é o que eu falo, não é querendo comparar um resultado de uma com a outra. O principal é comparar o resultado do que a paciente era antes e o que ela se tornou depois da cirurgia. Então, essa transformação tão grande da versão anterior com a versão nova, às vezes você olha e você fica impressionado. Você fala, meu Deus, como mudou, que diferença, né? Então, o importante não é a experiência de uma paciente única em comparação com a outra, mas com a versão anterior, olha, aí essa vai ficar difícil eu te responder. Porque imagino. Cada transformação que eu falo, gente. Tem mais alguma coisa aqui, gente? Mais alguma fotinha pra gente? Eu amo resultados. Olha isso, essa é um tipo de paciente que eu falo, você olha, aí você fala, o que ela fez, né? Ela fez abdômen? Foi abdominoplastia.
Tá? Então, é uma paciente que ela tinha muita pele, ela tinha muita diástase, já tem filho, tudo. Então, a gente fez o quê? A abdominoplastia com a lipo HD, com aquela marquinha natural que eu te falei, Jéssica, que eu amo. Que fica aquele aspecto não de um abdômen puxado, né? Que você olha de longe que é uma abdominoplastia. Não, fica um resultado mais definido e natural. E hoje, doutora, 100% das pacientes querem essa marcação? Na verdade, eu vou te falar que eu acho que 100% das minhas pacientes. Por quê? Porque eu sempre gosto de explicar. Quando a gente não faz a marcação natural, seguindo a musculatura, tá? Porque isso aqui não é, nossa, que absurdo, isso aqui não existe. Você não inventou isso, não. Né? Já, é a musculatura dela. Eu sigo a musculatura dela. Eu marco a musculatura da paciente. Não é criada, é mais marcada da musculatura. E conforme vai treinando e o músculo crescendo cada vez mais, a gente consegue ter uma definição maior, é claro, né? Mas eu vou te falar que minhas pacientes hoje... 100%, eu acho que a gente acaba aplicando um pouco da lipo HD, nem que seja mais de baixa definição. A gente faz associado para deixar mais natural. Isso que eu ia te perguntar, você acha que além de todas as tecnologias, né, óbvio, da sua expertise como cirurgiã, mas que esse é um detalhe que dá esse grão final, que tipo assim, que tira aquela coisa de ser reta? Sim. Eu acho que é a cereja do bolo, assim, que deixa um resultado mais diferenciado. É isso e o umbigo, né, doutora? É isso também que eu amo. Porque você tem alguma técnica diferente pro teu umbigo, pra ficar tão natural? Tem alguma coisa que você faz, assim, diferente? Porque eu acho lindo. Eu não sei se seria uma técnica diferente. Eu acho que cada cirurgião tem seu jeito de operar, né? E eu faço do jeito, eu sempre falo. Eu opero meus pacientes como se fosse eu sendo operada, né? Então, como eu gostaria que fizessem em mim, eu acho que é mais ou menos isso. Por isso que, às vezes, minha cirurgia, às vezes, pode atrasar um pouco mais, o que for, porque eu só paro de operar quando eu falo, não, eu queria que ficasse assim em mim. Então, assim tá bom. Então, eu faço o umbigo como eu gostaria que te fizesse em mim. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Esse é o segredo, né? Se colocar no lugar delas. É isso. Então, é o segredo, assim, como eu gostaria que ficasse. Então, você fica olhando até você ver, tipo, é assim. Exatamente. Ótimo. Acho que tem mais um resultado, né, gente? Vamos lá. Esse é um pós imediato que eu amo. Olha essa transformação. Uau! Volta, gente. Peraí. Deixa eu ver. Tem como voltar? Gente, que isso? Foi abdômen também? Essa foi uma lipo HD com as tecnologias. Uau! Olha isso. Olha é uma isso. paciente que treina, que malha, faz dieta e ela queria definição. E essa é a definição natural que eu falo que são as marcações naturais que dão um resultado atlético. Olha a cintura, olha o contorno. O bikini bridge, que é esse aqui, olha, que eu acho lindo, que dá aquele aspecto do abdômen da mais Ela era bem retinha, bem reta, né? E sem marcação. Ela não tinha cintura, ela não tinha marcação nenhuma. E olha isso. Você vê a cintura, você vê a marcação HD. Lindo. Você vê essa entradinha linda que você coloca o short, fica ali, ó. Eu acho que fica um escândalo. E, doutora, tem duas formas de fazer marcação, porque, por exemplo, eu já vi uma forma que ela é mais retinha e uma forma que ela é mais deitadinha, né? Como que funciona isso? A marcação das semilunares, que são as laterais, ela segue o seu músculo. A gente tem uma variação anatômica, né? Então, tem pacientes que têm um músculo numa posição e outros em outra. Então, pode ter uma marcação, uma variaçãozinha nessas marcações de acordo com a anatomia de cada paciente. Ah, né? perfeito. E essa marcação aqui do bikini bridge, a gente pode fazer de várias maneiras. E uma delas também, que é o graft, que é quando a gente faz uma técnica que a gente faz um enxerto de gordura, aquilo tudo para dar um aspecto ainda de um ossinho mais saltadinho. Ai, nossa, ficou lindo. E lindo. super natural. Super natural, Isso que é o gosto. mais importante. E principalmente, ó, a regularidade, né? Que eu falo sobre questão de você usar as tecnologias para auxiliar também no resultado. Será que tem muito cirurgião ainda que usa manualmente? Como que consegue ficar regular, gente? Mas é o que a gente falou no começo, né? Tem muita gente que gosta, que se adaptou ao meio antigo, né? E que a gente falou, tá tudo bem, cada um tem seu jeito de operar, cada um tem seu jeito de fazer. Mas é aquela analogia que eu te falei, né? Sobre você andar com um carro mais confortável e não. Então, tem várias coisas. Você pode fazer a mesma coisa com outros aparelhos, pode. Mas, assim, o resultado é diferente, a técnica é diferente, é tudo diferenciado. Mas, olha, entendendo um pouco mais agora sobre tecnologias, eu acho que, assim, como não ter, como não fazer... Né? Nossa, maravilhoso. Eu falo assim com satisfação, porque eu amo. Eu falo que nem eu comprar uma coisa... É homem comprando carro, sou eu comprando tecnologia.
Eu amo. É muito... quando eu olho isso, eu falo, realmente vale muito a pena todo esforço, todo investimento, todos os estudos, toda a capacitação, porque isso muda muito, assim, em relação ao resultado. O resultado maravilhoso, o resultado natural. É o que toda mulher quer, né? A gente não quer, a maioria, pelo menos, não quer que olhe para você e diga, você foi operada. E sim, você está malhando. Esse é o segredo. E quem quiser se consultar com você, a gente está aqui fazendo um podcast para o Brasil inteiro, né? Então, Brasil e até também fora do país. Quem quiser conhecer um pouco mais, quiser se consultar, como que funciona? Você faz online também? Sim, eu atendo pacientes do mundo todo, né? Que nem essa... Tive até um exemplo da minha paciente da Arábia Saudita, mas tem paciente dos Estados Unidos, Canadá, paciente da Itália, então paciente do mundo todo. A gente faz como? A gente começa com um atendimento online, uma consulta online, né? Por quê? Para eu conhecer o paciente, para eu poder fazer uma avaliação ali antes, né? Ver qual que é a cirurgia mais indicada. Então, a consulta online, ela ajuda muito o paciente de fora, porque o paciente já chega no Brasil como? Com já a data marcada, com os exames já solicitados, com tudo pronto e marcado para fazer naquele período todo programado, né? Porque o paciente de fora tem data para chegar e data para ir embora. Então, a gente programa tudo, desde a chegada ao Brasil, né? E para conseguir agendar tanto a consulta online quanto a consulta presencial aqui no Rio ou em São Paulo, que eu atendo em São Paulo também, pode ser que nem o Instagram, que a gente já passou, mas também tem um site, né? Que é o www.dracarolinatakahashi.com.br. No site, a gente também tem a opção de marcar consulta, tudo. Então, para paciente de fora que quer se programar para operar comigo no Rio ou em São Paulo, o quanto antes agendar a consulta online é o melhor. Porque daí já se planeja, né? Tudo certinho, data para ir, para voltar, hospital. Exatamente. E planejamento é vida, né, gente? Como eu amo planejamento. Meu Deus. E doutora, fiquei sabendo de uma novidade que tá vindo, uma clínica nova, um conceito que vai abalar as estruturas do Rio de Janeiro, com um conceito totalmente diferenciado. Como será? Na clínica também vai ter tecnologia? Fala um pouquinho pra gente disso, que eu tô animada. Nossa, eu também tô, gente, tô aqui me segurando de ansiedade. Por quê? É uma clínica realmente totalmente diferenciada, né? Uma experiência, um conceito que a gente vai fazer na clínica. A primeira está sendo agora, que a gente vai inaugurar, vai ser em Niterói. A gente tem a intenção de trazer aqui para o Rio também, né? Ou na Zona Sul, na Barra, a gente está estudando aí no projeto. Mas a nossa clínica vai tentar atender o paciente como um todo, tá? A parte tanto do pré-operatório, do preparo do paciente para a cirurgia, né? Que a gente vai fazer toda na clínica, com outras especialidades, com acompanhamento nutricional, com tudo, quanto no pós-operatório, com atendimento conjunto, com fisioterapeuta, com aparelhos que tratam, por exemplo, flacidez, alguma outra coisa que dá para fazer no consultório. A gente vai ter tudo em clínica, né? É claro que Retroaction e Renuve é só feito em centro cirúrgico, mas tem opções de aparelhos que não são tão potentes, né? Como eles, mas dá para fazer no consultório. Então, a gente vai ter além de uma experiência do paciente em viver aquele momento com a gente, né? Então, é a ATK, na verdade, a nossa clínica, né? Que é Estética e Saúde, que em breve, né, vou estar inaugurando, vai ser um prazer te receber lá. Estaremos lá com toda certeza, pode contar conosco. E vai ser a primeira ali, em breve a gente vai expandir para outros lugares também. E vai ser muito legal eu poder proporcionar isso para os meus pacientes. Muito bom. E partindo para a última pergunta, infelizmente, referente às suas cintas, né? O que você usa no seu pós-operatório. Então, a gente já observou assim, que você é muito cuidadosa com toda essa parte assim, do pré-operatório, durante a cirurgia também. No pós, você tem toda uma equipe que cuida. Mas assim, a gente já recebe hoje umas cintas diferenciadas que você pede pra gente. Fala um pouquinho sobre isso pra gente finalizar. Olha, eu falo que é um conjunto, né?
E eu acompanho muito mesmo de perto minhas pacientes em pós-operatório, em relação ao uso de cinta, compressão. Então, eu gosto muito de falar que além da tecnologia, de técnicas avançadas em cirurgia plástica, a gente precisa ter isso também no pós-operatório, né? É um conjunto. Não adianta a gente oferecer um melhor intraoperatório e no pós-operatório não oferecer a mesma qualidade, né? Então, é por isso que, inclusive, eu faço questão de estar aqui fazendo esse podcast com vocês, porque a linha de vocês é a linha que eu uso nas minhas pacientes, né? E eu acompanho muito de perto em relação, principalmente, compressão da cinta, onde que é bom a gente usar mais compressão, o que é bom associar, como usar melhor as canaletas, como colocar elas de uma maneira melhor, o que a gente pode usar para adaptar. E a conto, o mais legal é que a gente consegue ter esse contato direto e fazer cada vez mais, né, uma melhoria em questão da compressão, em questão de cinta. Então, a gente ter essa troca, né, Jéssica, é extremamente importante, sabe? Porque vocês, com o material de excelência que vocês oferecem, porque eu acompanho já há muito tempo, eu uso nas minhas pacientes há muito tempo, então a gente poder ter essa troca e poder ajustando de acordo com as necessidades, né, a gente ter essa troca é extremamente importante. E, gente, a doutora, antes dela usar, ela foi lá na fábrica, ela olhou tudo, ela olhou as costureiras, conversou com todo mundo. Nós temos um aparelho que afere a compressão. Então, ela viu realmente que exerce uma compressão, né? Então, assim, é realmente tudo de qualidade. A gente fica muito feliz em poder fazer isso, né? E acompanhar o que você está desenvolvendo no mercado, trazendo essa inovação, essa tecnologia para tantas pacientes. É um prazer ter essa parceria com você. Eu digo mesmo. E minha amiga, muito obrigada pelo seu tempo, porque eu sei que é tão corrido por você estar aqui com a gente. Finalizamos mais um podcast e algo me diz que depois vai vir mais um, hein? Não sei por quê. Só chamar que eu venho, que eu amo esse nosso bate-papo. Eu acho muito importante, eu acho muito legal. E principalmente para a gente poder, né, passar para os pacientes, para as nossas seguidoras aí que acompanham, que sonham tanto com a cirurgia plástica. E a maior parte delas já fazem a programação desde o pré, do intra e do pós. Então, eles saberem acompanhar o trabalho de vocês também é extremamente importante para mim. E obrigada mais uma vez pelo convite, Jéssica. Pode me chamar que estarei aqui nas próximas. Então, assim, esse bate-papo para mim nem parece que passa o tempo que passa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E, gente, até o próximo. Um beijo.